Olá, pessoal. Estamos retomando agora o nosso segundo bimestre aí para finalizar o semestre, né? E hoje nós vamos falar na aula 8 sobre Sistema de Informação sobre Mortalidade. O conceito e a finalidade do SIM, né? Primeiramente, coletar informações, né? Dados detalhados sobre óbitos em todo o país para garantir informações precisas. Por que precisa coletar esses dados? Porque dependendo da quantidade de pessoas mortas e a doença relacionada, para fazer políticas públicas de saúde. Este é o caminho. Então, na verdade, o SIM, ele é feito um banco de dados com as pessoas que morreram. Através dos atestados de óbitos é feito o atestado de óbito acaba sendo um indicador, né, que relaciona a questão da idade, a questão da causa da morte e assim por diante. O processamento dos dados, né? O sistema processa as informações para identificar causas-morte e padrões relevantes. Então, está morrendo jovem, está morrendo muito idoso, está morrendo muita criança, em qual região do país? Então, tudo isso acaba sendo dados relevantes, né? E, como eu falei, a questão do planejamento da saúde pública, né? Políticas públicas de saúde, né? As informações do SIM auxiliam no planejamento e na implementação de ações eficazes em relação às políticas públicas de saúde do país. Qual é o histórico, né, do SIM? A implementação inicial do SIM foi criada para padronizar a coleta de dados de mortalidade em nível nacional, ou seja, a nível do Brasil como um todo, né, promovendo uma organização mais adequada e mais eficaz. Evolução da qualidade dos dados. Ao longo do tempo, o SIM melhorou a qualidade e a precisão das informações, porque você acaba tendo sistemas mais robustos e as pessoas sendo mais treinadas para fazer a implementação desses dados no sistema. E a abrangência dele é a nível nacional, né? Ele acaba sendo expandido no Brasil como um todo. Do SIM para a saúde pública, primeiro, identificação de tendências, né? Ele vai permitir identificar as tendências na área da saúde, facilitando a tomada de decisões informada pelas intervenções eficazes, né? Por exemplo, se estiver indicando mais mortalidade a nível infantil, por que essas crianças estão morrendo? Então, o que vai acontecer? Implementações de saúde a nível nacional e até territorial em relação a esse tipo de mortalidade. Planejamento das políticas públicas, né? As informações do SIM são usadas para planejar todas as questões que envolvem a saúde da população de uma maneira geral. Avaliação de impacto, avalia as intervenções em saúde para garantir a eficácia dos recursos aplicados. Então, dependendo da situação, está tendo mortalidade infantil, qual região, do que as crianças estão morrendo. Então, tudo isso é necessário para garantir uma qualidade de vida para essa população. Os dados são coletados, né? Os dados de mortalidade são coletados através da declaração de óbito, como eu já comentei, né? E preenchida pelos profissionais de saúde. Quem preenche é o médico. Privativo do médico, preenchimento do atestado de óbito. O processamento desses dados, né? Eles são processados para garantir a qualidade e a preparação para análises estatísticas confiáveis. Então, nós falamos também que são dados sensíveis, né? Porque é dados de uma população, a questão da morte, e quando você tem morte suspeita, por isso que vai para o serviço de verificação de óbito, ou mortes trágicas, que vai para o Instituto Médico Legal. Temos, né, os principais componentes e fluxo do sistema, que é a coleta e registro dos dados. Inicia-se com a coleta e o registro preciso dos dados de mortalidade em vários pontos de entrada, né? Os dados são processados e analisados para gerar informações úteis para a gestão de saúde pública. As informações são geradas e são disseminadas, né, aos diferentes níveis hierárquicos e órgãos responsáveis para a tomada de decisão. Então, isso ocorre a nível federal, que é nacional, depois estadual e depois municipal. Utilizado na declaração de óbito, né? A declaração de óbito serve como documento fundamental para o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, né? E registra detalhadamente as causas da morte para garantir precisão e confiabilidade dos dados. Por exemplo, se um paciente ele entra dentro de uma unidade hospitalar
e ele ocorre o falecimento dele em menos de 24 horas, geralmente, se não se tem o acompanhamento desse paciente, ele vai para o serviço de verificação de óbito. Porque em menos de 24 horas, obrigatoriamente tem que levar para o serviço de verificação de óbito. Agora, se é um paciente de cuidados paliativos, que ele já tem acompanhamento, já se sabe da causa dele, ele já vinha sendo acompanhado por aquela unidade hospitalar, geralmente o médico que o acompanha, ele acaba fornecendo o atestado. E quando é, por exemplo, qualquer vítima de politrauma, ele vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. Então, as mortes de traumas, ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca, atropelamento, todos esses tipos de causa-morte vai para o Instituto Médico Legal. O enfermeiro, nesses casos, né, são essenciais para garantir a notificação correta e confiável dos óbitos, né? A precisão nas informações assegura dados completos para que o sistema seja realmente fidedigno, né? Então, porque através dessas informações precisas e verdadeiras, consegue-se implementar ações de saúde pública de uma maneira mais eficaz. Os desafios enfrentados, né? Subnotificação de dados. A subnotificação compromete a precisão dos registros. Muitas vezes você vê atestado de óbito que está escrito lá, parada cardiorrespiratória. Mas todo mundo morre de parada cardiorrespiratória muitas vezes, né? Mas o que levou essa parada cardiorrespiratória? Por isso que muitas vezes você tem que colocar 3 notificações no atestado. Ou seja, o médico precisa colocar parada cardiorrespiratória em decorrente do quê? De uma embolia pulmonar, de um trauma, o que aconteceu para ele ter a parada cardiorrespiratória, né? A questão de erros no preenchimento, não pode ter erro nenhum, né? Podem levar os dados incorretos e dificultar a tomada de decisão também, né? Dificuldade do acesso. O acesso limitado às informações essenciais afeta negativamente a qualidade e abrangência desses dados coletados, né? No sistema de informação de mortalidade. Atribuições do SIM para o planejamento e as políticas públicas de saúde, né? Fornece dados essenciais que fundamentam as políticas públicas de saúde baseadas em evidências, né? Para melhor resultado. Porque hoje em dia nós trabalhamos com as questões da ciência e a ciência da enfermagem, a ciência médica, baseado em evidências. Identificação de áreas prioritárias. Os dados do SIM ajudam a identificar regiões que necessitam de maior atenção. E recursos nessa área, como eu comentei com vocês, né? Por exemplo, lá no Nordeste, morre mais criança. Aqui no Sul, está morrendo mais, na região Sudeste, morre mais idoso. O que está acontecendo, né? Então, dependendo das expectativas de vida, tem que rastrear todas essas questões do aumento de mortalidade, dependendo da faixa etária. A questão de mortalidade... da neonatologia, mortalidade fetal, isso também se você tiver muitos indícios de um aumento do número de mortalidade fetal, o que está acontecendo? É o pré-natal que não está sendo adequado? As grávidas que não estão procurando, as gestantes não estão procurando o serviço de pré-natal, o que acontece? Está faltando médicos de pré-natal dentro das unidades básicas de saúde? Então, tudo isso é rastreado, né? Monitoramento da efetividade permite acompanhar e avaliar a eficácia das ações implementadas em todas as políticas públicas de saúde, né? E quais são os principais indicadores, né, extraídos do SIM? Taxa de mortalidade geral, que de uma maneira geral a população do que está morrendo, né? Causas específicas de morte, identifica a causa de morte para direcionar ações de políticas públicas, né? Mortalidade infantil, que eu acabei falando anteriormente, né? É o indicador-chave para avaliar a saúde materno-infantil e orientar políticas de prevenção, principalmente nas questões das unidades básicas de saúde e o acompanhamento do pré-natal. Que envolvem a interpretação desses dados, né, para tomar as decisões, né? A interpretação vai permitir reconhecer padrões importantes que influenciam nas decisões de saúde pública, avaliar riscos, né, porque acaba ajudando a identificar os riscos potenciais e áreas que necessitam de atenção imediata.
E definição de estratégias, né? Então, porque todos esses dados, eles vão fundamentar as estratégias. O que eu tenho que fazer em relação a esses dados, né? Eu tenho que prevenir, eu tenho que promover a saúde da população. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar mais profissionais lá naquela unidade básica, eu preciso ter mais orientações, eu preciso divulgar mais orientações para a população. Então, quais são as estratégias que deverão ser definidas em relação a todos esses dados? De caso, né, de uma forma mais prática, né? Os dados do SIM foram essenciais para identificar áreas com altas taxas de mortalidade em diversas regiões do país. A aplicação dos dados permitiu a implementação de ações eficazes que contribuíram para a redução das taxas de mortalidade, principalmente a materna infantil, principalmente das crianças subnutridas. Então, isso foi muito interessante, todas essas estratégias realizadas, porque conseguiu diminuir a mortalidade nessas faixas etárias, né? E a gestão dos serviços de saúde foi aprimorada, né, através do uso estratégico dos dados, né? Então, ou seja, a importância da questão do pré-natal, a importância da prevenção da diabetes, doenças cardiovasculares. Então, todas essas entram nessas questões de análise de dados e implementação de estratégias para melhorar a questão de saúde. Que permeiam as questões de inovações e tecnologias, né? A incorporação de novas tecnologias é importante porque ela acaba favorecendo toda a questão da implementação dos dados e tomada de decisão. Então, os sistemas eletrônicos, eles são sempre modernizados, eles são otimizados para melhorar o processamento de todos os dados, né? A integração com outras bases, isso é importante, né? Quando nós falamos que um sistema integra outro sistema, a questão da territorialidade é importante, né? Que amplia a qualidade e agilidade das informações disponíveis. Então, as pessoas conseguem ter as informações em tempo real, em vários locais. Sendo importante a capacitação de todos os profissionais, né? Para poder mexer com o sistema, para poder saber implementar esse sistema, inserir os dados no sistema, como ele deve ser feito, né? Depois, o compartilhamento dessas informações é importante, né? Então, investir na formação dos profissionais de saúde é crucial, né? Atualizar constantemente os profissionais, porque garante a qualidade dos dados coletados. Nossa aula, né, nós vamos falar a questão dos desafios éticos e legais no manejo dessas informações. Então, em todas as aulas, nós já estamos na nossa 8ª aula, né? Desde a primeira aula eu tenho comentado com vocês a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão dos dados que são dados sensíveis, que eles não podem sair daquele meio da área da saúde para questões da área da saúde, né? Então, a confidencialidade dos dados, né? Nós precisamos garantir essa confidencialidade, proteger essas informações, como eu falo sempre, são informações sensíveis, contra acessos não autorizados, né? Uso responsável dos dados. O uso ético dos dados assegura que as informações sejam tratadas com responsabilidade e transparência e respeito às normativas legais, né? Cumprir leis e regulamentos é fundamental para o manejo legal e ético das informações. Repetindo novamente, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Por tudo isso foi criada toda essa legislação por conta disso, porque a informação ela é toda colocada num sistema. Mais pessoas têm acesso a esse sistema, porém essas informações elas precisam ser criteriosas. Quem vai acessar essas informações? Quem pode divulgar essas informações? E para que vai divulgar essas informações? Então tudo isso acaba sendo importante. E assim, com isso, nós finalizamos a nossa aula.